Olha, eu vou chamar a Luciana Tadeu para a gente poder ouvir um pouco o que ela conta para a gente direto de Buenos Aires. Lu, a imprensa aí na Argentina tem feito uma observação de que a crise diplomática causada pelas falas do Milei sobre o Lula é a pior desde a redemocratização. Você vai trazer para mim, Lu, a gente conversou mais cedo, conseguiu amarrar aqui as nossas apurações juntas, o que os principais jornais estão falando. Luciana, qual é o destaque, né, que a imprensa na Argentina está dando para as falas do Milei sobre o Brasil? Oi, Tainá, Uribe, boa tarde para vocês. Estou munida aqui de jornais, os principais jornais daqui, para mostrar para vocês que o assunto realmente ganhou as manchetes daqui hoje. O jornal Clarín coloca: protesto do Brasil pelos insultos de Milei a Lula explica a crise, né, a convocação para consultas do embaixador aqui em Buenos Aires, Júlio Bitelli, também que Daniel Raimondi, o embaixador argentino em Brasília, foi chamado para dar explicações. E interessante, o jornal Clarín coloca um artigo também dizendo que esse conflito rompe uma tradição histórica que havia de dar prioridade para o bom vínculo entre os países. E também ressalta que, diferente, né, do que era esperado, de baixar um pouco os decibéis depois dessa reação brasileira, o que Javier Milei fez foi ir a uma rádio local aqui da Argentina, a Rádio Mitre, e fazer novas críticas ao governo brasileiro. Então, ontem, mesmo depois dessa atitude do Brasil, da reação do Brasil, Javier Milei chegou a falar novamente, a tratar o presidente Lula como ex-presidiário, chegou a acusar, inclusive, o governo argentino de financiar uma campanha anti-argentina, aí se referindo a todas essas críticas das quais a Argentina e os argentinos foram alvos depois da Copa do Mundo. Já o jornal Página Doce, que é um jornal peronista, opositor a Javier Milei, uma tendência bastante kirchnerista, ou seja, de apoio a Cristina Kirchner, intitulou Vergonha, com uma foto de Javier Milei e do presidente Lula, e coloca: a crise diplomática com o Brasil já é a mais profunda desde o retorno da democracia e que foi desatada pelos insultos de Milei ao presidente Lula e a um juiz da Suprema Corte do Brasil, aí se referindo ao Supremo Tribunal Federal, e as críticas que Milei fez ao ministro Alexandre de Moraes. E o jornal La Nación, que também é um jornal muito importante aqui da Argentina, ele escreve na sua manchete também: escala a tensão com o Brasil. Depois dos insultos, Lula chama para consultas o seu embaixador, explica esse problema e diz que o Brasil ativou ontem uma bateria de respostas diplomáticas a essa fala de Javier Milei, com essas convocações dos embaixadores, né? Tanto Júlio Bitelli, aqui da Argentina, que retornou para Brasília, a gente não sabe quando vai voltar aqui para a Argentina, vai depender dessas conversas, como pedido de explicações para o embaixador argentino Daniel Raimondi. E o La Nación também diz que, segundo fontes do governo argentino, por enquanto se descarta por aqui um pedido de desculpas. E é esse mesmo tom do entorno no gabinete de Javier Milei. De fato, ontem, em uma entrevista para o canal La Nación Más, o chefe de gabinete de Javier Milei, Diego Santilli, ele tem um cargo equivalente ao que seria o chefe da Casa Civil no Brasil, disse: não exagerem. Quando ele foi perguntado sobre essas convocações dos embaixadores, o embaixador brasileiro que foi chamado para consultas e o pedido de esclarecimentos para o embaixador argentino, ele disse: não exagerem. E aí lembrou que marqueteiros ligados ao PT fizeram campanha para Sérgio Massa durante a campanha eleitoral. E, segundo ele, disseram barbaridades sobre Javier Milei. Então, lembrou disso, mostrou um ressentimento que, inclusive, Javier Milei também demonstra em diversas ocasiões sobre essa participação de marqueteiros ligados ao PT na campanha de Sérgio Massa, e disse: não exagerem, ou seja, pelo menos por enquanto, o tom por aqui é de que não vai ter nenhum pedido de desculpas.
Não teve antes, né? Quando o Milei chamou Lula de corrupto, Lula também não quer papo com Javier Milei. Os cumprimentos dos dois em encontros como G20, etc., são sempre com aquele sorriso amarelo. Agora, o problema é ter algum impacto econômico, né, Luciano? Enquanto ficar na seara política, é ruim, mas vamos lá. Agora, também não pode ter nenhuma interferência econômica de um país não fazer negócios com outro, porque isso prejudica todo mundo.